Então, só recapitulando, nas aulas anteriores você viu o princípio multiplicativo, você viu os problemas de permutação, problemas de combinação, de arranjo, e agora estou voltando para os problemas de permutação. Só que esse tipo de problema que eu vou falar para você é problema de permutação com repetição de elementos. Então, por exemplo, imagine que você pegue as letras da palavra arara, tá? Se você pegar as letras da palavra arara e tiver que construir todas as permutações, você pode, né? Você poderia fazer por construção. Eu construí antes e são 10 as permutações possíveis aqui. São 10. Não vai ter mais nenhuma permutação diferente. São essas as 10 possíveis permutação dessas 5 letras. Agora presta atenção. As 5 letras, elas não são distintas. Existem 3 letras iguais a A, como existem 2 letras iguais a R. Se eu fosse pensar no caso de permutação simples, se eu chamasse de N o número total dessas permutações, eu diria assim, permutação das 5. Só que quando a gente está permutando as 5, você concorda que se eu permutar essas 3 aqui de lugar, cada vez que eu faço a permutação das letras As, elas vão representar a mesma coisa, não vai alterar, né? Do mesmo jeito, cada vez que eu faço a permutação entre essas 2 letras R's, elas vão representar a mesma sequência, elas não vão alterar. Então, qual é o raciocínio? Aqui você tem as 10 possibilidades. Como é que eu chego nesse número 10? O número 10 eu vou chegar da seguinte maneira. Eu faço a permutação das 5 e daí eu vou dividir pelo seguinte. Cada vez que eu permuto as 3 letras As em cada uma desses anagramas, eu estou fazendo uma só permutação, né? Não vai alterar. Então eu venho aqui e eu divido pela permutação das 3 letras A. Mas eu também raciocino do mesmo jeito em relação às letras R's. Eu vou dividir isso por permutação das 2 letras. Qualquer permutação das 2 letras em qualquer anagrama não vai alterar, porque elas são iguais. Mudar entre elas de posição não altera. Agora, observe só o que vai acontecer. Isso aqui vai te dar 5 fatorial divididos por 3 fatorial vezes o 3 fatorial. Só que lembrando que o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120, e o fatorial de 3 é 6 e o fatorial de 2 é 2, eu vou ficar com 120 divididos por 12, e isso aqui vai ser a mesma coisa que 10. São esses os 10 anagramas. Ora, esse tipo de problema daqui para frente, a gente vai representar esse número de anagramas da seguinte maneira. Você tem 5 letras, vai permutar essas 5 letras, só que tem a repetição de uma letra 3 vezes e a repetição de uma outra letra 2 vezes. Então a gente chama isso aqui de permutação com repetição. E na hora de calcular, nós vamos convencionar que será fatorial de 5 sobre fatorial de 3 divididos pelo fatorial de 2, conforme o problema que eu mencionei para você. De um modo genérico, vamos voltar aqui, digamos que você tenha N elementos e você vai permutar esses N elementos. Só que tem um detalhe. Entre esses N elementos, tem um que aparece alfa vezes, tem outro que aparece beta vezes, tem outro que aparece gama vezes e assim por diante. Se você quiser saber o total de permutação, esse total vai ser dado pelo fatorial de N sobre o fatorial de alfa vezes o fatorial de beta vezes o fatorial de gama e assim por diante. É esta relação matemática que permite a você
calcular a permutação com repetição, ok? Essa é a parte teórica. Então, lembre bem, se tiver repetição de elementos, você procede desse jeito que eu mencionei, ok? Eu quero saber quantos anagramas eu posso formar com as letras da palavra Paraguai. Contando, eu tenho ao todo 8 letras. Então, teoricamente falando, se eu vou formar anagramas, eu vou simplesmente mudar a ordem dessas letras. Então, isso a gente chama de permutação. Porém, note que tem a letra A que aparece 3 vezes e não tem outra que se repete. Então, nós dizemos que a permutação de 8 com 3 repetições. E como é que nós calculamos isso? Fatorial de 8 divididos pelo fatorial de 3. Aqui um detalhezinho, né? Esse fatorial de 8, quando você vai desenvolver, você desenvolve até chegar no fatorial de 3. Então, 8 fatorial é o 8 vezes o 7, vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3, fatorial de 3. Chegou aqui, esse fatorial de 3, com o fatorial de 3, você simplifica. Aí, 8 vezes 7, 56. 56, que multiplica aqui 30, e 30 vezes 4. Efetuando esses cálculos, 6.720. Aqui chama a tua atenção que existe hoje, em muitas questões, que o pessoal gosta de colocar a resposta apenas anotado desse jeito, para não se perder tempo com cálculos. Resposta 6.720, portanto. Aqui o importante é o seguinte, são 6 algarismos, esses 6 aqui. E você vai formar números com esses 6 algarismos, todos os números contendo os 6 algarismos. Ora, eu quero saber quantos são os números que eu posso formar. Eu vou chamar de N esse total. Como são 6 algarismos e eu vou formar números com os mesmos 6 algarismos, eu vou permutar esses 6. Porém, note uma coisa. O algarismo 2, ele aparece 2 vezes. O algarismo 4, ele aparece 3 vezes. Por isso que a gente faz permutação de 6 com 2 e 3 repetições. Conforme a relação que a gente viu, fatorial de 6 divididos pelo fatorial de 2, multiplicado pelo próprio fatorial de 3 que aparece ali. Então, na hora de você calcular, esse N vai ser: desenvolva o 6 fatorial até o 3 fatorial. 6 vezes o 5, vezes o 4, vezes o fatorial de 3. Esse fatorial de 2 é 2 vezes 1, ao passo que o fatorial de 3 não é necessário você desenvolver, porque você já simplifica. Observe, você vai ficar com 5 vezes 4, 20, por 2, 10, 10 vezes 6, isso aqui vai te dar 60. Então, serão 60 números que eu posso formar nas condições enunciadas. Imagine o seguinte, você pega uma mesma moeda e lança essa moeda 10 vezes consecutivamente. Quantas sequências possíveis de caras e coroas existem com 5 caras e 5 coroas? Ora, se eu representar coroa com a letra C e cara com a letra K, coroas eu vou ter ao todo aqui 5. E caras eu vou ter ao todo também 5. O que vai diferenciar uma sequência da outra? Uma sequência da outra vai diferenciar pelas permutações que nós podemos fazer aqui. No nosso caso, se a gente chamar de N o total dessas possibilidades, notem, são 10 permutações, é permutação de 10, porém, com um deles se repetindo 5 vezes e o outro também 5. Então é permutação de 10 com 5 e 5 repetições. Aí você tem todas as sequências que você vai poder formar
mas os resultados sempre tendo 5 coroas e 5 caras, tá? De acordo com a relação que nós estabelecemos, é fatorial de 10 sobre fatorial de 5 multiplicado pelo fatorial de 5. Aqui, o procedimento é desenvolver e simplificar. Dá um certo trabalho braçal. Vamos lá? Fatorial de 10 é o mesmo que 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes o fatorial de 5. Um desses fatoriais de 5 aqui, você acaba desenvolvendo. Então, por exemplo, você pode desenvolver o primeiro, mas mantenha o segundo, o fatorial de 5, porque aí você acaba fazendo as simplificações. Bom, efetuando os cálculos aqui, nós vamos chegar num total de 252 permutações. É 252 resultados que são possíveis. Essa é a resposta. Agora imagine você pegar as letras da palavra 17 e construir todos os anagramas. Olha o trabalho que você teria. Se a ideia é calcular apenas o número de anagramas, essa palavra ela tem 2, 4, 6, 8, 9 letras. Como você vai fazer permutação, é permutação de 9. Só que tem um detalhe. A letra E aparece 1, 2, 3, 4 vezes. O que mais que se repete aqui? A letra S, ela vai aparecer 2 vezes. Então é permutação de 9 com 4 e 2 repetições. Ora, calculando de acordo com a relação que foi estabelecido, é fatorial de 9 sobre fatorial de 4 multiplicado pelo fatorial de 2. O trabalho braçal aqui é por conta do cálculo, né? Fatorial de 9 você desenvolve até chegar no fatorial de 4. Então é 9 vezes 8, vezes o 7, o 6, vezes o 5, para no fatorial de 4, porque aqui embaixo aparece o fatorial de 4. Já esse fatorial de 2 é 2 vezes 1, que vale 2. Ora, você vai fazer os cálculos possíveis aqui e vai chegar na resposta que vai ser 7.560. Imagine construir 7.560 anagramas. Entendeu a importância de você compreender aqui uma relação e utilizar? Resposta 7.560. Aqui um problema bem interessante em que ele diz assim, ó, você sai de um ponto A e tem que chegar num ponto B. Você vai fazer trajetos, né? E ele quer o trajeto de comprimento mínimo. O comprimento mínimo, já que você está aqui embaixo e vai até lá em cima, consiste em você só andar para a direita e para cima. Então, vou traçar um caminho possível aqui, ó. Um caminho possível seria fazer isso aqui que eu estou fazendo, ó. Isso seria um caminho possível, né? Em que eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou andar ao todo 8 quadras. Um outro caminho possível, vamos colorir aqui usando uma cor diferente, seria isso aqui, ó. Eu saio daqui, eu vou 2 casas para cima, duas casas para cima, 2 para a direita e depois 3 aqui. Não interessa o caminho que eu vou fazer, de acordo com o que eu mencionei, eu sempre vou ter que andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que acontece? Se eu chamar essa direção aqui de cima de norte e esta aqui, ó, eu chamo de leste, o que vai acontecer é mais ou menos o seguinte: eu vou norte 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, eu terei que ir para o norte. Para o leste, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então eu vou ter que fazer 5 vezes aqui, ó, para o leste. Ou seja, eu vou ter ao todo 8 caminhos, 8 quadras para percorrer. Sempre 3 para norte e 5 para leste.
Ora, o que vai mudar de uma para a outra aqui? O que vai mudar é a ordem. Note que aqui eu fiz norte, norte, leste, leste, norte, leste, leste, leste. Então, seria uma permutação dessas. Se eu quero calcular o total dessas permutações, é permutação de 8, em que eu repito o procedimento de ir por norte 3 vezes e faço a mesma coisa para o oeste, só que 5 vezes. Né? Permutação de 8 com 3 e 5 repetições. Ora, resultado, fatorial de 8 sobre fatorial de 5 vezes o fatorial de 3. Vamos ver o que acontece? Desenvolva esse fatorial de 8 até chegar no fatorial de 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes o fatorial de 5. Reescreva esse fatorial de 5. Agora, esse 3 fatorial, aí eu tenho que desenvolver. É 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 5 eu simplifico com fatorial de 5. Como esse 3 vezes 2 é 6, já simplifico com 6. E aí eu chego na nossa resposta. 8 vezes 7 serão 56 possibilidades. Essa é a resposta. Agora eu quero os anagramas da palavra direito, nenhuma restrição. A palavra direito, ela possui 7 letras, então eu vou permutar 7. Só que toma cuidado. Tem uma letra, que é a letra I, que aparece 2 vezes. Nós falamos em permutação de 7 com 2 repetições, de acordo com a relação estabelecida, fatorial de 7 sobre o fatorial de 2. Como é que nós vamos calcular? Desenvolvemos esse fatorial de 7 até chegar no fatorial de 2. Então, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes o fatorial de 2. Né? Esse fatorial de 2 você simplifica. Apenas um detalhezinho quando você for fazer as contas, ó. Melhor maneira é você ir agrupando. 7 vezes 6 aqui, ó, 42. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Aí proceda com essa multiplicação. Se você proceder com essa multiplicação, vai te dar 2.520, que é a resposta procurada. Bem, aqui é o seguinte, você tem que fazer uma senha, tá? Permutando esses algarismos do jeito que eles estão aqui. Bom, se nós chamarmos de N maiúsculo, como ele fala no enunciado, o número total de senhas, a gente permuta esses 8 algarismos. Porém, lembre que tem a repetição do algarismo 1, a repetição do algarismo 3 e a repetição do algarismo 5. Eles aparecem, cada um deles, 2 vezes. Então, o N maiúsculo que aparece entre as afirmativas vai ser calculado por fatorial de 8 divididos por fatorial de 2 vezes fatorial de 2 e vezes o fatorial de 2. Aqui dá um bom trabalho você fazer esses cálculos. A resposta que você vai encontrar numericamente, 5.040. Aí a questão, ela é do tipo somatório. Você tem afirmações no item 01, 02, 04, 08, tá? Essas são as afirmações que você tem, analisando cada uma delas. Na primeira, N é o número divisível por 3. Lembra do critério de divisibilidade do número por 3? Se a soma dos algarismos der o número divisível por 3, o número correspondente será divisível por 3. Soma dá 9. E 9 é divisível por 3. Então esse item é verdadeiro. 2. O número N ele é maior do que 5.000. Sim, 5.040 é maior do que 5.000. 4. N é divisor do 1.000. Para ser divisor do 1.000, teria que acabar com 3 algarismos iguais a 0. Não é divisor, então a afirmativa é falsa. 8. N é um múltiplo de 7. Ora, como é que você vai verificar se esse N é um múltiplo de 7? Talvez a melhor maneira
seria você fazer a divisão por 7, sem nenhum problema. Ó. 7 vezes 7, 49, aqui sobra 1. Aí, 140 que sobra, quando você divide por 7, né? Ou melhor, 14 você divide por 7, isso aqui vai te dar 2. 2 vezes 7, 14. 0 aqui vai dar 720. Então, ele vai ser um número divisível, ele vai ser um número divisível por 7, né? Então, n é múltiplo de 7, o 7 é um divisor, significa que o n é um múltiplo, né? Se você multiplicar aqui, ó, para conferir 7 vezes o 720, vai dar um múltiplo do 7, esse múltiplo de 7, 5.040. Esses 3 itens que são corretos.